Pode continuar daí? Olá, pessoal, bom dia. Desculpa, errei aqui o Nós estamos no horário. fuso horário confuso, né, Fiz o horário Cacá? confuso As aqui. viagens. É. Bom dia para todos, bom dia para todas. Estamos aqui no mais um podcast, A Arte de Servir, que é um podcast que eu e o Ivanzão toda semana estamos aqui para falar um pouquinho sobre as principais notícias da semana, principalmente notícias que vai flertar um pouco, Ivan, com a teologia pública, vai flertar um pouco com acontecimentos, visões de mundo. A gente vai tentar aqui trazer um pouquinho sobre o que nós pensamos sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, principalmente nesses dias que precedem as eleições 2022 aqui no Brasil, que vai eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Então nós estamos num momento bem tenso, aguardando talvez uma das eleições mais difíceis da história do Brasil. Nós temos um momento bem dramático, uma eleição muito polarizada, com muitos assuntos que envolve desde questões sociais, questões culturais muito forte, né? A guerra cultural muito forte, religiosa, eh, questões ambientais, uma pauta muito séria na questão ambiental, questões econômicas, questões políticas. Então nós estamos aqui para tratar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso, conversar um pouco sobre todos esses assuntos a partir de uma perspectiva, né, Ivan, que a gente está tentando trazer aqui uma visão equilibrada, fora da polarização, fora desse, desse cenário polarizado em que não há debate, em que há, em que há lacração, em que há ou lado B ou lado A. Nós não estamos nem do lado B, nem do lado A. Para nós não existe essa guerra do bem e do mal nesse momento. Existe um debate sério, propositivo sobre o Brasil, sobre as principais questões, principalmente as questões que envolvem as pessoas que mais precisam de uma posição correta de um Estado suficiente, um Estado capaz de trazer soluções para as pessoas que mais precisam dele. Ivan, então bom dia, vamos que vamos? Vamos que vamos, Cacá. Estamos aqui para mais esse A Arte de Servir, seu podcast semanal, dando uma contribuição, né, Cacá? Acho que pela experiência de... Não é tanto tempo, mas nós estamos aí há quase uns 10 anos pensando política, né? É, E então, dando uma colaboração para você, fazendo uma análise com a nossa experiência dos principais acontecimentos da semana que tem a ver com essa carga cultural, com essa carga que envolve a política e essa visão, essa cosmovisão de mundo, principalmente muito influenciado pela nosso entendimento como seres políticos e também cristãos que somos, nessa cosmovisão cristã, fazer uma análise, né, desses principais acontecimentos da semana. Quero mais uma vez pedir para você que tem nos acompanhado aí ao vivo ou que está assistindo a reprise, que faça o seu comentário aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, que deixe inclusive uma sugestão sobre os próximos temas. Se concorda, dá um joinha. Se não concorda com alguma coisa, a gente também quer saber como você pensa, que a gente com certeza cresce, né, sabendo, fazendo esse diálogo, né. O Cacá tem falado aqui sobre essa questão, está aproximando as eleições e infelizmente, Cacá, muito provavelmente a gente já está vendo, né, isso acontecer e infelizmente talvez seja uma das eleições mais violentas é, das últimas décadas, né, é, por causa dessa intolerância sobre isso, o que de não aceitar a maneira como o outro pensa, né. Então aqui isso. é um espaço onde a gente está colocando aquilo que a gente pensa, né, conforme a nossa vivência, mas também, se você quiser trazer propostas de temas ou de comentários, estamos abertos também a ouvir, a dialogar. É isso aí, É Cacá? isso aí. É isso aí. Vamos que vamos, porque tem muita coisa acontecendo e nós precisamos contribuir. Eu acho que esse bate-papo aqui é uma contribuição democrática, republicana,
extremamente de coração. Nós estamos fazendo isso aqui de coração, porque esse ano nós estamos participando já, né, das eleições de 2022, nós estamos no pleito, né, estamos aí com uma pré-candidatura posta para deputado federal e nós estamos aqui cumprindo o nosso dever cível, né, que é contribuir com opiniões que vai nortear, né, o parlamento nos próximos anos. São coisas importantíssimas que vai diretamente lidar com a questão da pobreza, da violência, as intolerâncias culturais, religiosas, ambientais, econômicas e políticas. Então, nós vamos conversar e vamos tentar ajudar uma turma a fazer uma reflexão saudável sobre o que está acontecendo. Esse é o nosso Perfeito. papel aqui. Cacá, começando, já indo direto ao assunto, indo na lata, um tema que repercutiu muito essa semana, tem muito a ver com o que você falou da proximidade que estamos às eleições, né? Sim. Praticamente há uma semana de iniciar o processo eleitoral e há 45, 50 dias do dia do voto, né, propriamente dito, Sim. dia 2 de outubro. E muito relacionado à sua experiência como uma pessoa que, além de estar há mais de 20 anos fazendo o trabalhos sociais, você também, como um evangelista, como um pastor, tem o seu trabalho relacionado à espiritualidade. Uhum. Foi a participação do presidente Bolsonaro nesta semana num culto de uma igreja evangélica das mais tradicionais do Brasil, né? Até aí não teria problema nenhum, isso a gente está acostumado, né? E acontece, sempre aconteceu, a visita de um presidente a uma igreja, como de deputados, como de senadores. Mas o que chamou mais atenção foi o destaque que se deu a essa visita dele, né? A partir do momento em que o chamaram, no momento de destaque dentro do culto, para poder ocupar ali o púlpito, né? Com microfone, com voz, há uma semana do processo eleitoral. Num posicionamento de apoiamento institucional, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Já Sim. dizia o provérbio. Então, ali foi praticamente uma manifestação de apoio Sim. de uma instituição religiosa a um político específico, Sim. dentro até do contexto de que esse mesmo espaço não é dado, não seria dado, a gente conhece o contexto, a nenhum Sim. outro candidato, né? Nenhum outro candidato seria ali abençoado pela oração e pela imposição de mãos daqueles irmãos. E a fala do próprio presidente foi uma fala que, entre aspas, ali está praticamente um pedido de voto, a Sim. forma como ele se posicionou, né? E até mesmo a primeira-dama. Mas nos chama atenção também por causa de todo o contexto que está envolvido nas eleições desse ano, né? De tudo até mesmo que tem sido feito pelo presidente Bolsonaro em relação aos seus movimentos em relação ao público evangélico. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Cacá, porque nós passamos por tanta coisa, né, esses 3 anos relacionados ao governo Bolsonaro, ao seu envolvimento com a igreja evangélica, e isso foi pauta dessa semana, foi destaque nos principais jornais do Brasil, esta visita dele a essa igreja durante a comemoração de jubileu do pastor titular da igreja. Você, Cacá, inclusive, que já esteve naquele púlpito, né, pregando algumas vezes, Sim. o que você analisa desse envolvimento institucional, que eu acho que isso que é a diferença, né? O envolvimento institucional de apoiamento de uma igreja a um líder, a um político, né? Principalmente um político que tem trazido para ele essa invocação do público evangélico como sendo uma das principais metas. Então, Ivan, eu penso que é uma pauta muito importante para ser debatida hoje, né? Nós trabalhamos com a pauta da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela tem 5 pilares fundamentais. O primeiro pilar, ele é social, que é buscar
trabalhar para uma nação socialmente justa. Que ela vai trabalhar no campo de todos os problemas sociais que nós enfrentamos no Brasil hoje, seja pobreza extrema, miséria, a violência, eh, a fome, todos esses problemas que envolvem moradia, acesso à educação, acesso à saúde, os direitos que deveriam ser garantidos e não são. A pergunta é se nós, como Estado, hoje, nós estamos preocupados com isso. O outro pilar da sustentabilidade é a questão cultural, que vai trabalhar a questão da diversidade cultural, uma nação culturalmente diversa que respeita a diversidade religiosa, as diferentes visões culturais, as variáveis culturas que existem hoje, seja indianistas, seja de raízes afrodescendentes, né, de toda essa miscigenação que existe no Brasil hoje, que é extremamente rica, bonita e que traz para a gente tamanha diversidade na cultura, na arte, enfim. Em terceiro, nós vamos trabalhar a questão da sustentabilidade ambiental, que é a nossa casa coletiva, que é uma nação ambientalmente sustentável. E depois nós vamos trabalhar a questão de uma nação economicamente próspera. Então, esses 4 pilares, eles levam para o 5º pilar. Você quer ter uma nação socialmente justa, e nós vamos. E eu não trato essa escala da sustentabilidade de uma forma horizontal, não. Eu coloco ordem de prioridade. Para mim, o foco central da política, o foco central de todo ser humano deve ser o outro ser humano, né? O Ubuntu vai falar uma coisa muito bonita. Eu sou porque somos. Eu só sou porque somos. Não existe eu ser algo enquanto o outro está completamente abandonado. Então, eu sou porque somos. E se somos, e se na equação do somos, o Pai Nosso, e a minha religiosidade, ou minha cultura, ou qualquer ação minha, não envolve o pão nosso, entende? E nós temos um problema social gravíssimo. E, biblicamente falando, ele é extremamente grave. Extremamente grave. Então, construindo essa pauta, construindo essa ideia, Ivan, é muito difícil discutir religião, discutir o envolvimento de um político religioso, que ele se posiciona num ambiente religioso, com uma voz de Deus, ou com aquele que foi eleito, que foi chamado por Deus para ocupar aquele cargo, onde a pauta e as prioridades da religião ou de uma religião específica são colocadas prioritariamente como ponto central, enquanto outros fatores fundamentais que um líder de Estado precisava Se atentar, né? se atentar e é completamente ignorado. Então, a pergunta é, hoje, eu vou dar minha opinião, Ivan, o que eu acho. Vou falar até de uma forma profética. O que eu acho? Eu penso que uma coisa é linguagem, outra coisa é realidade. O mundo espiritual, para mim, ele não é de figuras de linguagem religiosa. Jesus, ele denuncia isso em Mateus 23, quando ele vai abordar os religiosos da época. É muito importante a gente entender que a mesma manifestação religiosa que a gente vê hoje das igrejas evangélicas, católicas, havia essas manifestações religiosas também na época de Jesus, e na época de Jesus, essas manifestações religiosas, elas eram dirigidas pelos fariseus, saduceus, os zelotes, os essênicos, os líderes religiosos daquela época pautavam o posicionamento do governo de Herodes, a relação com Roma, enfim. E Jesus, ele vai falar uma coisa muito importante, Ivan. Ele fala assim: na cadeira de Moisés, ou nos púlpitos das grandes igrejas hoje,
está assentado os escribas e os fariseus. Ouça tudo o que eles falam, mas não pratique as suas obras. Jesus ele fala, você não vai discernir uma pessoa por aquilo que ele fala, Sim. mas pelas suas obras. E é interessante que a linguagem evangélica, a primeira-dama, por exemplo, muito respeitosamente falando, ela é evangélica mesmo. Ela tem total domínio sobre a linguagem que fala ao coração dos evangélicos. Toda bolha, Ivan, toda política identitária hoje que a gente foi colocar, seja da comunidade LGBT, seja da igreja evangélica, Todo seja, grupo identitário, né? seja os grupos identitários hoje, que vão buscar as suas políticas afirmativas para cada uma dessas bolhas identitárias, ela tem uma linguagem própria, né? Ela tem uma forma de se comportar, ela tem uma forma de se expressar. Então, quem domina aquela linguagem comunica facilmente com aquele grupo, ainda que a forma de se comunicar, a linguagem, o que fala está certo, mas o que faz está errado. É imperceptível para aqueles que estão ali observando e não conseguem discernir uma coisa da outra. Só que a Bíblia ela é repleta de textos que vai nos ajudar a entender que os profetas, o próprio Jesus, várias vezes ele alertou. Por exemplo, Mateus 23, ele fala, na cadeira de Moisés está sentados os escribas e os fariseus. Ouça o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Por quê? Porque eles gostam de ser chamados de mestres, gostam de sentar nos primeiros lugares nas sinagogas, usam roupas bonitas, mas ele fala assim, mas e como é as obras deles? Aí ele fala assim, devora o dinheiro, o dízimo da viúva e do órfão, com justificativa de longas orações. Não entram e não deixem entrar quem está querendo entrar no reino de Deus. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, moralmente falando, coloca sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não carregam nem com um dedinho. Então Jesus ele faz um paralelo, ele fala assim, olha as obras deles e olha o que eles falam. O que eles falam é bonito, é até interessante, mas o que eles fazem é extremamente fora dos padrões da própria Bíblia que é professada nesses púlpitos. Um outro texto muito interessante, muito rico em cima disso, é Mateus 11. A partir do versículo 15, que o próprio Jesus vai falar assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele fala assim, a quem eu vou comparar essa geração? Ele fala assim, essa geração é como se comparasse a crianças brincando numa praça, Ivan. Pega essa metáfora. As crianças que estão brincando na praça, elas estão juntas? Sim. Estão envolvidas na mesma brincadeira? Sim. É um tipo de unidade? Sim. Eles gostam de fazer a mesma coisa? Sim. Mas são crianças? Sim. Sim. Jesus falou assim, eu comparo vocês a um playground. A um playground onde está todo mundo brincando da mesma brincadeirinha. Vocês falam a mesma linguagem, brincam da mesma brincadeira. Aí Jesus ele fala assim, mas eu estou tocando flauta e vocês não estão dançando. Eu estou tocando lamento e vocês não estão chorando. Aí ele fala assim, veio João Batista e vocês falam que ele tem demônio. Vocês não conseguiram discernir João Batista. E um texto anterior ele fala assim, de todos os profetas nascidos de mulher, não houve nenhum profeta maior do que ele. Eu sou filho de Deus, eu sou o Messias de verdade, não o Messias fake. Vocês não conseguiram discernir a minha voz. Vocês me chamam de comelão, beberrão, amigo de publicano e pecadores. Aí no final ele fala assim, mas a minha sabedoria, ela é provada pelas minhas obras. Observe o que eu faço. Então o que ele está querendo falar? Vocês não conseguem discernir. Você só consegue perceber quem se comporta igual a vocês. Mas você não consegue discernir o espírito, você não consegue discernir de verdade
a verdadeira espiritualidade e o verdadeiro movimento da fé. Entende? Então eu acho que, no meu ponto de vista, Ivan, o fato de clamar, o fato de buscar, o fato de pedir, o fato de aparentar ser pessoas justas. Eu quero deixar um número aqui, gravado no coração de vocês, Isaías 58. Grava Isaías 58, é o texto mais importante da minha vida. Foi esse texto que me levou para a coisa pública. Eu, como pastor, muitas vezes eu lia esse texto e falava assim: Deus, quando vai se manifestar essa verdadeira justiça? E o texto fala assim, ó: clama plenos pulmões, não se detenhas. Isso Deus pedindo para Isaías, fala assim: clama, Isaías, seja um profeta, plenos pulmões, não se detenha, erga sua voz com uma voz de trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão. Não é anuncia o povo do Egito, não é anuncia o povo da Babilônia, não é anuncia qualquer qualquer outro povo que não se referencia diretamente com as Sagradas Escrituras e com o próprio povo de Deus. Anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então hoje nós poderíamos eu poderia colocar dessa forma, Ivan. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber dos meus caminhos. Que povo que tem prazer em saber os caminhos do Senhor, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Deus. Luta pelo direito de Deus, luta pelas coisas de Deus, luta pela moral, pela ética do cristianismo. Você está entendendo o que eu estou querendo? Pergunta-me em orações pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus. Aquele povo que tem prazer em chegar a Deus da vigília, da oração. Olha o texto do profeta Isaías, dizendo: por que, Senhor, jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que nós jejuamos e você não responde? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eles estavam sentindo o quê? Abandonados por Deus, Deus não estava respondendo. E aí vem a resposta do profeta: eis que no dia em que jejuam, cuidais dos vossos próprios interesses e exigir que faça todo o vosso trabalho. Vocês jejuam para Deus fazer o que vocês querem. E mais do que isso, no dia em que vocês estão jejuando, vocês estão oprimindo seus funcionários. Ou seja, que não vale mais o que é dito, mas vale mais a Deus o que é feito. O movimento realmente gerado pela pessoa de entendimento daquilo que ela tem fé, né? Exatamente. Eis que vocês jejuam para contendas e para rinchas. Tem aparência de espiritualidade para falar que está do lado de Deus. O profeta está desenhando isso, né? Eis que vocês jejuam para contendas e rixas e para ferir com punho iníquo. Jejuando assim hoje, como hoje, não farás ouvir a sua voz do alto. Então, essa forma de jejum, a sua voz não será ouvida no alto. Então, é um tipo de comportamento religioso que tem aparência de justiça, busca a vontade de Deus. Então, Ivan, isso, para mim, respondendo a sua pergunta, parece muito com o cenário de hoje, porque o que é falado nos altares, o que é falado nos púlpitos, não corresponde a um comportamento biblicamente cristão, porque ele falou assim: ó, seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com um jugo, estenda debaixo de si um pano de saco? Seria esse jejum? Seria essa religião? Seria esse a representatividade religiosa que Deus gostaria que um dia muitas pessoas encham um templo e comecem a orar, e comecem a plantear, e comecem a proferir palavras? Seria esse o ano aceitável? Chamarias isso o dia aceitável do Senhor, um jubileu? É isso que é para vocês um jubileu? O ano aceitável do Senhor, um dia aceitável do Senhor? E aí o profeta vai trazer a visão e vai regular
Ele vai regular, igual essa câmera que está virada, vai regular a visão profética de uma população. Isaías era um profeta social. Ele se importava com o pobre, com o necessitado, com a viúva, com o órfão. Então Isaías ele vem e traz aquele ajuste de foco, alinhando uma nação, corrigindo uma nação, o povo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E ele fala assim: porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, Ivan. Que despedaças as ataduras da servidão. Que deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, Ivan? Repartir o pão com o faminto. Uma nação que está com fome, miséria, pobreza. 50 milhões de pessoas sem segurança alimentar. Então é essa incoerência. Não é também que recolhas na sua casa os pobres desabrigados? O aumento dos desabrigados, o aumento do sem-teto no Brasil, Ivan. O aumento de pessoas nas ruas. E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante, porque se você fizer isso, repartir seu pão com o faminto, recolher da sua casa os desabrigados, servires o nu, cobrires o seu semelhante, então romperá a tua luz como a alva. E olha que Deus falando: então a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás o Senhor, Ivan, e ele te responderá. Aí sim, nós temos uma conexão do céu com a terra. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirar do meio de ti a fala de ódio, o dedo acusador, a polarização, o falar ameaçador, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartar a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até nos lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regrado, como um manancial, cujas águas jamais faltarão. Os teus filhos edificarão as cidades, as ruínas. Levantará os fundamentos de muita geração e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para, sabe o quê? Para que o país se torne habitável. É uma promessa, Ivan. Interessante. Para um comportamento de um povo que clama por Deus. Não é uma fala, né? Não são palavras, não são frases, e sim um posicionamento, né? Um posicionamento. Então não é o que você diz, se é bonito, se é feio, se você acertou, errou o português, se a linguagem tem a ver com aquela... se é a mesma linguagem daquela pessoa que está recebendo, mas sim o seu comportamento, a sua ação de fato que gera resultado, que gera mudança de realidade. Eu lembrei do texto aqui. É a linguagem do céu. Qual é a linguagem que você fala com as pessoas e qual a linguagem que você fala com Deus? Na língua de Deus, na linguagem do céu, para você alinhar com Deus, você não pode ser hipócrita, você não pode falar uma coisa que você não vive. Sim. Eu lembrei do texto de Tiago 1:27. Sensacional. Né? A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta. Qual? Né? Falar bonito, saber os textos bíblicos, né? É como os fariseus, como os saduceus faziam? Não, Tiago vem e fala: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Isso. E guardar-se isento da corrupção do mundo. Então, é interessante isso que você está falando, Cacá, porque de fato a gente vê que hoje, infelizmente, tem um público que está sendo completamente atraído pela fala. Pela fala. E não pela atitude, pela realmente o que é feito, o que é executado, né? O testemunho, né? Não pelo testemunho que é dado da ação, da prática, mas sim pelo que é dito, né? E é interessante isso porque a gente já devia ter aprendido isso, principalmente a gente que trabalha com
com pessoas, por exemplo, envolvidas com drogas, envolvidas com outras dificuldades, como a própria criminalidade, né? E eu também, A fome, a como um orfandade. evangelista, a gente vê que às vezes o camarada que vai para a igreja, passou 2, 3 semanas, ele já está de terno, já está de gravata, com a Bíblia debaixo do Isso. braço, ele já está dando No presídio. glória a Deus, A linguagem. aleluia, A paz linguagem. do Senhor, irmão. A E às linguagem. vezes alguém olha para aquele cara e fala assim: nossa, É, esse fulano já está uma bênção, hein? Está é, uma bênção. é. Mas por quê? Por causa da vestimenta e por causa da Da linguagem. linguagem. Mas se você for ver o coração daquele cara, meu, muitas vezes ainda, ó, Nada, tem que. na Não é verdade, isso? os que realmente estão no processo de transformação, eles não têm necessidade de demonstrar. Sim. Na verdade, são os mais falsos, os mais hipócritas são aqueles que se transvestem, É. né, de uma imagem religiosa e tentam impor que estão bem porque fala, porque dá glória a Deus, porque, enfim. Mas a gente que já é talhado nisso, né? A Exato. gente vai provar o cara em outras coisas, é na Outras atitude. Será que coisas. ele mudou a forma como ele está tratando a esposa? Será que ele mudou a forma como ele está tratando o filho? Será que ele mudou a forma como ele se posiciona nisso e naquilo que era a grande fragilidade dele ali? Que você vai ver Exato. se o cara realmente está com o coração transformado, né? Está de fato. E uma coisa para mim, eu como pastor há muitos anos, Ivan, que tenho pastoreado e cuidado de pessoas, eu sei quando a pessoa está clamando a Deus, buscando a Deus, para que Deus entre no projeto dela, né? Lendo a Bíblia, tentando achar o texto da Bíblia que fala para mim o que eu quero que eu fale. O Anderson fala que muitos dos evangélicos hoje leem a Bíblia hoje como se estivesse buscando um prazer, tipo assim, eu tô lendo a Bíblia assim, ó, eu tô buscando nela o que eu quero, em vez de ler a Bíblia assim, ó, olhar para o mundo através dela. Então, existem aqueles que estão se embriagando das Sagradas Escrituras, buscando os textos, buscando, clamando a Deus e buscando a sua justiça em Deus. E existem aqueles que estão de fato dispostos a fazer o que Deus quer que seja feito, manifestando a justiça dele na terra. Então, essa é a diferença. A verdade. E Jesus ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a verdadeira espiritualidade, ela está em dançar a música que ele está tocando. Não Sim. é fazer o que você quer, é entrar no ritmo dele, é entrar na música dele. Eu Sim. toco flauta, vamos dançar a música. Eu toco lamento, vamos prantear. Então eu penso, agora, assim, só fazendo um resumo, Ivan. Então eu penso, por exemplo, que há uma idolatria política terrível em cima do Jair Bolsonaro. Enquanto ele foi subir no púlpito da igreja, tudo, mito, mito. Eu acho que há uma idolatria, eu acho que há uma cegueira. Porque nós conseguimos ver um evangélico, uma mulher evangélica, a primeira-dama, falando que está consagrando o Planalto, mas ao mesmo tempo, esse mesmo presidente incentiva o armamento, fez vista grossa no meio de uma pandemia para muitos problemas, não é uma pessoa que atua diretamente para solucionar os problemas sociais mais graves que o Brasil tem. Não é uma pessoa que trabalhou 4 anos para combater a fome, a miséria, o desemprego dos que mais precisam. Então eu penso que agora, a poucos dias das eleições, faz várias medidas relacionadas de uma forma eleitoreira, como auxílio emergencial, aumenta o auxílio até dezembro, é, PECs assim que vai trazer voto, mas não está ligado a resolver o problema pandêmico da nossa nação, que está ligado à violência. É uma política de autoproteção. E também não acho também que do outro lado também da polarização, Lula também é um candidato que não tem idolatria também da Sim, sim, esquerda, sim. tem tem uma visão de mundo também equivocada em muitos aspectos. Tem aqueles que estão pleiteando, estão pensando em políticas públicas
em formatos de governo, em propostas que também não vão trazer à luz o que realmente agrada o coração de Deus. Então, nós estamos vivendo um momento muito dramático, Ivan, muito dramático, que está prevalecendo o fla-flu, a polarização. E isso não é saudável para a gente. Como nação, nós teremos impactos terríveis. E o triste é ver a igreja hoje não discernindo isso. A deriva disso. Ô, Cacá, as, as palavras bonitas e as práticas não tanto, né? Ou reprováveis, é uma coisa que permeia esse ambiente, infelizmente, até do religioso, e é uma coisa que a população já sofre no cenário político há muito tempo, né? Porque eleição chega, aquele mesmo político que muitas vezes passou, é o cara que volta com a fala bonita, mas que a prática não condiz com aquilo que ele Aham. fala, né? Tem até uma cena bem interessante, um meme, né, que roda na internet, de que juntou um político que ele foi um vereador, pedir voto numa comunidade carente à beira de um córrego. E ele falou: aqui nós vamos canalizar, aqui nós vamos acabar com essa sujeira, aqui vai ter o saneamento básico. Aí na outra eleição ele voltou e o cenário estava do mesmo jeito. Ele foi lá pedir voto de novo. Aham. A galera levou ele lá perto do córregozinho e jogou ele lá dentro, né? Aí o pessoal criou um memezinho em relação a isso, né? Então, assim, a população, e você estava fazendo esse recorte da questão da igreja, já devia de estar tarimbada nisso para poder Sim. fazer essa leitura, né? E por que você está falando isso? Porque realmente hoje, por exemplo, na semana passada, nós começamos a falar sobre o tema da fome. Foi até muito rapidamente, porque foi muito forte a semana passada. Você até citou aquela ligação de uma criança lá de Santa Luzia para o Santa Luzia. 190, né? Sim, Dizendo que ele, mais os 5 irmãos, mais a mãe, estavam com fome dentro de casa. sim, E isso foi um ponto que chamou muita atenção, mas naquela semana em que saiu uma pesquisa em que mostrou como que a população brasileira não está conseguindo comprar nem mais carne. uhum, A gente está vendo isso acontecer, sim, mas a pesquisa retratou isso com números, com dados, né? sim, Então a gente hoje está à beira de uma situação muito grave de insegurança alimentar para sim, uma parcela muito grande da população brasileira, né? sim. E como que você visualiza, Cacá, que a política pode transformar essa realidade? Porque nós estamos falando realmente sobre essa questão da diferença entre a fala bonita, que, que usa uma linguagem certa, daquela fala que realmente traduz atos práticos que podem, de fato, transformar a vida das pessoas. E é isso Sim, que a gente precisa. A gente não precisa de uma linguagem bonitinha. A gente precisa de projetos e pautas bem estabelecidas que podem mudar a realidade das pessoas. Você acha sim, que hoje a política brasileira pode mudar o quadro das pessoas que estão com fome? totalmente, Ivan, totalmente. Como, Cacá? Eu penso assim, Ivan, a partir do momento que a gente romper com uma pauta que hoje ela é, ela tem sido propagada pelo Brasil, por exemplo, o neoliberalismo, né? Ele é talvez o modelo, a proposta de governo daqueles que mais possuem bens, né? Tanto para consumo, tanto como para produção, enfim. E você vê que hoje nós temos aqueles que estão na grande armadilha da miséria. A miséria, a pobreza, ela é uma armadilha, ela é um lugar que, se você não tiver condições de sair de lá, é um lugar que você fica preso, que você vira uma presa, que você vira um refém daquele sistema, Como uma areia movediça, né? uma areia Se movediça. mover errado, você afunda mais ainda. Você afunda mais. Então, a pobreza, quando você olha para a pobreza, quando você olha para a miséria, quando você olha para as periferias do Brasil hoje, você vê assim, como essas pessoas vão superar? Qual o meio, qual o caminho? Isso é muito complicado. E muitas vezes você vê o Estado não trabalhando para a superação disso, para o enfrentamento real a essa realidade tão dura, tão difícil. Então, existem para mim vários mecanismos, Ivan, várias medidas que o Estado hoje poderia
poderia tomar para trazer uma solução, para poder romper com essas armadilhas. Isso requer investimento direto, né, nos principais embrólios, as principais armadilhas da miséria e da pobreza, que está ligado a hoje, Ivan, o que diferencia uma pessoa que tem condição de reagir de uma pessoa que não tem condição de reagir é que a pessoa que tem condição de reagir é aquela que, ao final do seu mês, ela tem uma reserva financeira que dá a ela condição de refletir sobre o que ela deve fazer. Diferente daquele que, ao final do mês, ele não consegue nem pagar e nem subsidiar ou fornecer o básico que ele precisa para a sobrevivência, porque o aluguel, porque a alimentação, a luz, a água e tudo aquilo que ele paga não permite ele reagir, então ele não tem tempo de reação. Então, hoje em dia, nós temos hoje esse grupo de pessoas que estão na pobreza, que não conseguem produzir nem para sobrevivência, então não tem tempo. É uma armadilha, é uma areia movediça que a pessoa não reage, enquanto tem outros que não só têm tempo, como têm recurso, como têm reservas, que faz com que eles produzam estratégias, formas, empreendimentos que dê a ele condição de reagir, de sair. Então, eu acho que quando o Estado, de uma forma justa, honesta, ele tributar corretamente, porque eles falam assim, mas a tributação hoje do Estado nas grandes fortunas vai trazer um prejuízo muito grande para os milionários do Brasil, ou então isso vai trazer um problema financeiro muito grande para a nossa nação. A pergunta é: qual é o maior problema financeiro que nós realmente temos? É quando nós distribuímos melhor a nossa renda, trazendo mais justiça econômica, desenvolvimento econômico, que é o IDH, não só focado no PIB, não só focado no crescimento do produto interno bruto, mas focado no IDH, no desenvolvimento econômico, na capacidade desse recurso chegar na ponta. O que realmente é caro? Essa é a pergunta. O que é caro? O caro é distribuir essa renda, é taxar, é tributar, é realmente trazer mais recurso para ser canalizado àqueles que mais precisam, ou é a morte violenta de jovens nas periferias, o aumento do sistema carcerário, a miséria, a fome, as doenças Essa conta é muito provocadas mais pela cara, né? saúde pública, pelas questões sanitárias. O que é caro? Aonde nós estamos tomando prejuízo? É quando nós não tributamos, por exemplo, as grandes mineradoras do estado de Minas Gerais, né? A questão da Lei Candir, por exemplo, né? Que foi estabelecida para não haver uma tributação que deveria haver da mineração, e hoje o Estado recebe um recurso pífio, perto do tamanho do impacto ambiental que é provocado num bem que não é Renovável. renovável. Então, o que é caro? Eu analisei um estudo um tempo atrás, Ivan, que um economista fez um mapa dos maiores prejuízos que o Brasil pode tomar e os maiores impactos econômicos que nós podemos viver nos próximos anos. E de todos os impactos econômicos, de todos os prejuízos, de todas as coisas que nós poderíamos tomar um prejuízo por não observar, por não tributar, o maior prejuízo de todos está relacionado à morte violenta dos jovens hoje que estão morrendo no tráfico de drogas, na violência, no uso abusivo de drogas, enfim, no enfrentamento, na guerra das drogas, entendeu? Então, essa morte, o déficit disso, economicamente, eu não estou falando em questões humanas ou sociais, eu estou falando econômica, essa mão de obra, essa A turma, falta desses jovens o gera prejuízo impacto econômico para a disso nação. em 20 anos é o maior impacto econômico que nós vamos sofrer.
Ninguém está calculando isso. Como força de trabalho, como pessoas que iriam Produção consumir, cultural, como pessoas que iriam produzir trabalho, conhecimento, ciência, né. ciência, Interessante. toda essa estrutura cultural, científica, educacional, mão de obra de fato para a construção civil, para as empresas, para as indústrias, e o impacto dessas Ou mortes, seja, a maior riqueza do a maior Brasil riqueza, é o povo brasileiro, é a né. Quando juve esse povo brasileiro se principalmente perde, na morte prematura, isso é caro, Ivan, a conta fica mais cara isso ainda. é caro, Perfeito. isso é caro, Interessante. isso é caro. É aí que nós estamos tomando prejuízo. Nós estamos aqui, talvez como guardiões, tentando proteger o bem mais precioso do Brasil. É o brasileiro e principalmente o jovem. A Bíblia não fala? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Então, para mim, o presidente da República hoje, ele não tinha que estar preocupado com o petróleo somente, nem só com as commodities, minério, nem só com os empresários. Ele tinha que estar protegendo, ele tinha que ser o guardião da maior riqueza que o Brasil tem hoje. É o jovem, porque ele é forte. E ele tem capacidade de vencer o mal da miséria, o mal da desigualdade social, o mal da criminalidade, o mal da violência. O jovem, se ele for empoderado, se ele for visto, se houver investimento em conhecimento, e ele tiver acesso a esporte, a conhecimento, a recursos, o Brasil tem chance de ser uma das nações mais poderosas do mundo. O povo judeu, por exemplo, é interessante que depois da Segunda Guerra Mundial aconteceu uma situação muito interessante, que eles falaram assim, ó, tudo que a gente possui de riqueza até hoje foi nos roubado. Vamos parar de investir em coisas que nós vamos ter e vamos passar a ser. Hum. Então nós vamos ser médicos, vamos ser artistas, vamos ser engenheiros, vamos ser advogados, porque se matar a gente, eles estão perdendo a mão de obra que custa caro. Vamos transformar os nossos jovens de periferia, essa turminha que está se entregando para o tráfico de drogas, que está morrendo no uso abusivo de drogas, que está morrendo no enfrentamento aí de guerras por território, em periferias, que não está indo na escola, que não está cuidando da sua saúde, que tá se cortando, que está com depressão, que não está tendo perspectiva de vida, que só vê morte e injustiça. Vamos pegar essa turminha nos próximos 10, 15, 20 anos e vamos jogar dinheiro neles. Vamos chegar para os grandes milionários, esses que possuem que 5% da população brasileira retém 90%, 80% de todo o dinheiro que nós temos. Vamos chegar para essa turma e falar assim, dá uma parte desse recurso aqui, cara. Vamos investir nessa turma aqui que mais precisa. Você quer ter segurança? Você quer que a sua nação prospere, sua empresa prospere? Você quer ter Você é funcionários? patriota mesmo, né? Você Você quer ama ter o Brasil, né? patriota mesmo? É. Não vamos armar não, meu irmão. Vamos amar. Não vamos armar, Ivan. Vamos amar. Tira a arma, põe o amor. O amor tudo sofre, tudo suporta, ele investe, ele não se alegra com injustiça. Eliminar o problema é fácil, superar o problema é que é difícil. Pegar uma arma, que nem os caques agora, essa semana, o camarada bateu no carro do outro, saiu andando, o cara não... tô nem aí, mano, tipo, bati no seu carro, fui embora, beleza, o cara bateu, o cara errou, o cara tá errado. Aí vi um cara, que é um caque, agora, saiu no jornal ontem, pegou seu carro, foi atrás do cara, deu 4 tiros nas costas, o cara matou, executou o cara, porque o cara bateu no carro dele, Ivan. Coisa mais banal, né? Meu irmão, se o cara faz isso com um cara no trânsito, sabe, na periferia, nos lugares, no submundo, onde ninguém tá vendo, a morte continua numa acelerada. Então a gente precisa investir naquilo que realmente vale a pena investir, na nossa maior riqueza. Então é isso que eu acredito, Ivan. Importante. Eu acredito Você nisso. falou aí nessa resposta sua, você citou algo que é semelhante a uma reforma tributária, que ninguém Sim, tem tido coragem de fazer de fato, né? sim. Fazem
mini reformazinhas, né, vamos colocar assim, ninguém Mas o grande faz uma capital não reforma deixa. O grande tributária de capital não fato. deixa, Ivan. Você falou aí sobre distribuição de renda, né? Distribuição de Você renda, falou aí sobre políticas públicas de educação. afirmativas para. Você vê, por exemplo, que grandes nações prósperas, né, são pequenos em território, como, por exemplo, o Japão, né, a revolução que foi através da educação na Coreia do Sul. São nações, do ponto de vista territorial, muito menores do que o Brasil, com muito menos recursos naturais do que o Brasil, mas que, por investirem na educação dos seus jovens, né, se transformarem em grandes potências econômicas mundiais, né? Então, realmente, Cacá, você falou sobre uma projeção de uma conta que para mim fecha. Fecha, Investir na fecha. juventude, investir nas juventudes mais vulneráveis, né, hoje que estão mais marginalizadas na sociedade, é uma grande política de transformação de fato de realidades que envolve um amanhã realmente melhor na prática Na e não prática. somente nessa palavrinha, nessa vozinha bonita, né? Exato, Nessa fala que exato. comunica com os meus, mas que não de fato gera resultado. Aí, Cacá, até dentro desse tema, né? Não fugindo, queria te provocar sobre outro tema que tem muita relação com isso que você está falando e com o que você vive, que é a questão das drogas. A gente teve acesso a uma pesquisa recente, rodada aqui em Contagem, né, que mostrou que uma das principais preocupações do povo, da população de Contagem, é com as drogas. Ou o medo do que o filho entre no mundo das drogas, né? Ou mesmo que o tráfico de drogas atinja diretamente a sua casa. E aí, Kaká, meu sentimento é de que passou-se talvez mais uma gestão federal com o presidente, com os senadores, com os deputados que a gente tem, com o governo do estado que a gente tem, e a gente não viu uma mudança significativa para poder melhorar essa realidade. Você acha que a política também hoje pode colaborar para isso? Para que a mãe, dona de casa, que possivelmente vai nos assistir, possa ficar mais tranquila para que o seu filho adolescente, amanhã ou depois, não esteja no mundo das drogas? Então, Ivan, olha só que interessante, que pergunta boa, viu? Eu gostaria, sim, de responder com bastante propriedade ela. Lá em Isaías 58, o que o Deus diz? Para que vocês jejuam? É para debater? É para discutir? É para saber quem está certo? Para que vocês buscam uma espiritualidade? É para afirmar ou falar de que lado Deus está? Eu acho que nós temos um problema muito sério. Se você pegar as políticas sobre drogas do Lula, elas têm uma ênfase, né? Talvez uma das propostas que o Lula fez, que a Dilma fez, que o Haddad fez em São Paulo, foi a RAPS, né? Que é a Rede de Atenção Psicossocial. O Bolsonaro agora, ele já deu ênfase a outras coisas. Eles investiram em políticas sobre drogas? Sim, sim. Eu acho que tanto o Bolsonaro quanto o governo Dilma teve o crack É Possível Vencer, você lembra disso? Sim. Foi investido 4 bilhões de reais para políticas relacionadas ao tratamento, acolhimento, prevenção do uso abusivo de álcool e drogas. O governo Bolsonaro também teve suas medidas, através da Senapred, através de investimentos em comunidades terapêuticas. Hoje estamos, nós, nós hoje trabalhamos com comunidade terapêutica, foi muito valorizada as comunidades terapêuticas no governo Bolsonaro. Essa semana eu vi a Damares pegando uma cartilha do governo da Dilma e do Lula e falando que o Lula estava ensinando as pessoas a usar crack. Aí o Felipe Neto entrou, inclusive eu até provoquei um post no meu Instagram perguntando: você sabe do que se trata? Por que, que o Felipe Neto está desafiando a Damares a processá-lo? Aí
as pessoas não sabiam do que se tratava. Uma porcentagem sabia, uma grande maioria não sabia. Pensou que estava ligado a livros com pornografia infantil. Mais uma treta da internet. É. E ali, a Damares está afirmando que o Lula, ele, a política sobre drogas do Lula era ensinar as pessoas a usar crack. Então, para as pessoas que não sabem do que se trata, ou não conhecem as políticas sobre drogas, a Damares está banalizando, ela está desprezando a ideia que a esquerda, através da RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, propõe como política sobre drogas, que é a redução de danos, que começou lá na Holanda, se eu não me engano, Ivan, com o uso da heroína, que ela é através de seringa, e o viciado, o usuário de droga, ele dava uma picada aqui, injetava, depois o outro pegava a mesma seringa, injetava e transmitia o HIV. Compartilhavam a mesma Compartilhava a seringa. mesma seringa. Então o governo pensou, se essas pessoas estão usando, só que está aumentando, está dando um surto de HIV, está impactando na saúde pública, está impactando em outras áreas da vida. Então, são comorbidades, né, que está surgindo a partir do uso da droga. Então, vamos distribuir seringas. Isso é incentivar o uso? Isoladamente, não. Não. O governo está preocupado com a saúde pública. Não, até diria o seguinte, o contrário. Isoladamente seria, mas se tiver dentro de um contexto de uma política pública de redução de danos, De redução de eu danos. entendo. Então, a redução de danos, eles pensam que é menos pior. O uso de drogas é uma desgraça total. Ah lá, tem um quadro ali agora que uma doença chamada crack. É uma doença. O cara que toma um remédio, como eu tomo losartana, porque é hipertenso, é desgraça. Fica medicando todo dia. Tomar insulina todo dia é terrível. Fazer hemodiálise, fazer radioterapia, fazer quimioterapia. Ninguém gosta de fazer isso. Mas é necessário fazer para combater aquela doença? Sim. E se não fizer, piora. Então, tipo assim, existem medidas que são feitas para tentar minimizar a questão, que é um problema, que é o uso de drogas. Aí a Damares vira assim, mas a cartilha eles ensinam a usar crack. É uma ignorância fazer isso, e mais do que isso, é tentar polarizar um assunto, em vez de debater o assunto. Não ajuda a resolver, né? Não ajuda a resolver. Isso aqui é a questão. Não ajuda a Só resolver. tumultua o ambiente, né? Tumultua, polariza. Se torna uma pauta eleitoreira. O que a Damares está querendo? Ela está querendo polarizar com o pessoal da militância da esquerda que está se organizando para propor ao governo do Lula políticas sobre drogas relacionada a essa ideia que eles têm, que é a RAPS, que eles falam que é dar teto, tratamento e trabalho, que é a base da ideia da RAPS, teto, tratamento, trabalho, moradia, tratamento, trabalho, da forma deles. A comunidade terapêutica, que é o que o Bolsonaro abraçou, é uma outra abordagem que tem eficácia também tanto quanto o RAPS. Só que eles acreditam que o deles é melhor, o outro acredita que o outro é melhor, só que no problema pandêmico que nós vivemos, nós temos que unir forças, entender onde um pode melhorar o outro através do diálogo e não polarizar, demonizar, ridicularizar. O que o outro faz é um desrespeito. Ainda que o pessoal da RAPS não concorda com a comunidade terapêutica, ainda que o pessoal da RAPS falam mal, eu falo para vocês, tipo assim, eu não falo mal da RAPS, eu não falo mal das medidas que a saúde tem tomado, que a ciência tem tomado. E eu te falo, existem coisas muito boas que a saúde mental tem contribuído para pensar, melhorar. Até as críticas, Ivan. As críticas que são feitas, por exemplo, às comunidades terapêuticas, porque tem muita gente que não faz um bom trabalho mesmo. Tem mão de obra escrava, tem exploração, tem excesso em posição religiosa, tem muita coisa.
errada? Alguns Tem. desrespeitos aos direitos humanos, né. A gente Sim, tem relatos. assim também como na questão da RAPS, tem muitos defeitos, tem muitas questões que podem ser criticadas, você está entendendo? Sim, Agora, nós temos um problema de cracolândias, nós temos só nas ruas de Belo Horizonte aí 25, 30 mil pessoas, em São Paulo 34 mil pessoas nas ruas, a grande maioria dentro dos presídios são usuários de drogas, nas periferias o tráfico de drogas aumentando. Então o que eu penso, Ivan? Que a Damares ela faz um desserviço para as políticas sobre drogas, quando ela tenta poli politizar um tema que deveria ser tratado com total seriedade, Ivan. Como você muito bem disse, talvez uma das maiores preocupações da sociedade sim, hoje. sim. Então, É, é um tema muito caro, então eu quero fazer um apelo aqui. Quero fazer um apelo. Vamos sentar, vamos discutir, vamos integrar. O ser humano é um ser integral. Comunidade terapêutica é, sim. Não é manicômio, Ivan. Eu fico triste quando penso, comunidade terapêutica é um manicômio. Não é manicômio. Não é um manicômio, você entendeu? Não é uma internação involuntária, você está entendendo? Nós não estamos assim dopando ninguém, obrigando ninguém. É um ambiente terapêutico, um ambiente. Se é uma comunidade séria, se é uma comunidade que faz um bom trabalho, se é uma comunidade que tem seus profissionais, nós temos psicólogos, assistente social, enfermeiros, nós temos psiquiatras, clínico geral, né? Toda essa rede, nós utilizamos a rede do Sistema Único de Saúde, né? Toda essa integração. Nós temos recurso? Não. Nós atendemos pessoas que não têm como custear uma comunidade? Temos. Nós temos deficiência na questão alimentar? Sim, nós não conseguimos colocar carne todo dia, não, mas tá sempre uma saladinha rica ali, tem pãozinho todo dia, um cafezinho, um arrozinho com feijão, uma dieta saudável. Talvez não tenha carne, não tenha queijo, não tenha leite todo dia, mas tem a nutrição básica para uma pessoa conseguir desintoxicar, tem esporte, tem laboterapia, tem todos os mecanismos que ajudam essa pessoa a refletir sobre a sua vida, grupos terapêuticos, conversas, atendimentos psicológicos, atendimentos na área social, enfim, Ivan, o que dá para fazer, a perfeito. gente tem feito. Então, assim também eu tenho certeza que nos CAPs, principalmente nos CAPs ADs, que são os CAPs, álcool e droga, os profissionais são muito dedicados, estão Ok. tentando fazer o seu melhor. Então, estou deixando aqui essa questão da Damares, porque eu acho um absurdo, no meio de um momento tão tenso, tão delicado, a gente falar que a melhor política para sobre drogas é X ou Y. Eu acho que nós precisamos entender que a melhor política sobre drogas é aquela que vai, de fato, atender melhor a pessoa que mais precisa. Quando a pessoa acessar, ela ter como ser acolhida. Agora, a pessoa pode escolher se ela vai para o CAPS, se ela vai para uma comunidade terapêutica. A pessoa ela pode optar. E ela, tendo essa opção, o Estado, ele precisa custear isso. Perfeito. Ele precisa ajudar o terceiro setor com parcerias públicas privadas. Aí é função do Estado O e financiamento, eu não acho que tem e que a ajuda da dividir, política, né. eu não acho que tem que dividir o orçamento. Ou comunidade terapêutica ou RAPS. Eu acho que tem que aumentar. É um dos maiores problemas que nós temos hoje. Sim, Então, eu acho que não tem que dividir o orçamento, tem que aumentar, tem que ampliar. Tanto o governo do estado, quanto o governo federal, quanto os municípios, tem que investir nisso. Então, essa perfeito. é minha proposta. Quero falar aqui para as comunidades terapêuticas do estado de Minas Gerais, que estando no parlamento, como deputado federal, você pode ter certeza que eu vou ser um grande amigo das políticas sobre drogas, tanto as que relacionam diretamente com o Estado, que é o RAPS, o que eu puder fazer para fortalecer, para ajudar a rede de atenção psicossocial, aumentar, ampliar sua capacidade de atendimento, eu também vou lutar para ampliar
vagas e potencializar, empoderar, ajudar as comunidades terapêuticas, aqueles ativistas autorais, aquela pessoa que está ali vendo as pessoas sofrendo e não tendo atendimento, que pegou um sítio, alugou uma casa e começou a atender, essa pessoa precisa de empoderar, ela precisa de ter acesso a recursos, acesso à informação, porque o mais importante ela já tem, Ivan, o desejo de ajudar. Sim. Isso que é maravilhoso da iniciativa privada social, né? Porque são É, pessoas com um desejo enorme de fazer o bem, é, muitas vezes até sem recurso, mas se tiver recurso, ela potencializa demais, porque a coisa informação. mais difícil é ter a intenção no coração de A fazer o pessoa bem, quer né? ajudar, pô. A pessoa passa na rua, É, olha para pessoa, eu não quero deixar essa pessoa aqui, é. eu quero fazer alguma coisa. Isso é sensacional. Cacá, nós estamos aqui caminhando para o final do nosso podcast de hoje. E até na interação com com as pessoas que têm assistido o podcast Uhum. e até as pílulas, né, que nós estamos lançando aí no Facebook, no Instagram, veio uma pergunta. Você já foi candidato a prefeito 2 vezes, já foi candidato a Senado. Quando chega no processo eleitoral, a gente acaba que tem um espaço de visibilidade muito grande, né? Sim, De exibição, porque sim, o ato de fazer campanha, de pedir voto, acaba te forçando a fazer uma exposição de uma imagem sim, maior do que o natural, né? sim, sim, Às vezes no dia a dia a gente não consegue fazer uma exposição tão midiática, né? sim, E então, às vezes, tem pessoas, algumas que só nos veem durante o processo eleitoral. sim. E você, em 2020, na sua campanha a prefeito de Contagem, teve uma musiquinha, né? Por onde você andou nessa cidade? Por onde você andou na cidade de Cidade de Contagem? Foi Contagem. a Por musiquinha onde seu você jingle, né? andou Por onde você nessa andou cidade? nessa cidade? Por Por onde onde você você andou andou na na cidade cidade de de Contagem? Contagem? Eu te pergunto, Cacá, nesses 2 anos, né, que passou da eleição de prefeito para essa, por onde você andou? Né, pelo mesmo lugar, pelas mesmas vielas, pelas mesmas ruas, pelos mesmos lugares que eu venho andando há 20 anos. Nas favelas, nas ruas, conversando, dialogando, tentando pensar como vencer os maiores problemas sociais que nós enfrentamos hoje. Nas casas das viúvas, reformando casas de pessoas, né, levando cesta básica para as pessoas que estão com fome, escutando aquela mãe desesperada do seu filho, que ela não tem mais solução para ele, pedindo se eu tenho uma vaga para poder acolher, tentando começar projetos esportivos nas comunidades, para tirar o menino ali da cena do uso, trocando a arma por uma bola, trocando um baseado por uma bola, por um instrumento musical, falando do amor de Deus, da esperança, da fé, do amor nos corações das pessoas, aquecendo o coração das pessoas com fé que nós vamos vencer. Então eu venho fazendo isso incansavelmente, dia após dia, né? Sem vacilar, com recursos, sem recurso, tendo carga letivo, não tendo carga letivo, e sonhando que tudo isso pode ser empoderado, pode ganhar em uma escala maior com o mandato. Então, nós temos andado. E eu não vou parar andar. Eu quero ganhar as eleições esse ano. Ganhando ou não ganhando, Ivan. A missão que nós temos de estar na política. Política para a gente não é ser deputado, ser prefeito. Política para a gente é a arte de servir. Política para a gente é lutar pelo bem comum. Política para a gente é convencer as pessoas que juntos nós podemos mudar realidades de pessoas. Política, para mim, é mobilizar um grupo de empresários, de pessoas da sociedade civil, para olhar para a casa de uma viúva que pegou fogo e falar assim: eu viro a massa, você dá a areia, e você dá o cimento, e você dá aquela geladeira que está na sua casa, e você dá um fogão, e no final de 6, 7, 8, 9 meses, você devolver a casa para aquela mulher e falar assim: volta para sua casa. Você não vai ficar mais na rua, você não vai ser mais
ficar pulando de barraco em barraco porque você não conseguiu pagar aluguel, pega seus filhos, volta para sua casa e volta para o seu lugar de segurança. Política, para mim, é estar numa praça, olhar para as pessoas que estão em situação de rua e poder falar assim: vamos tentar solucionar, porque passar na rua, passar numa comunidade, ver pessoas com fome, Ivan, ver pessoas morrendo, ver as injustiças acontecendo e fechar os olhos, é igual os religiosos daquela época de Jesus, que foi o sacerdote que passou e fingiu que não viu aquele homem na beira do caminho. Mas eu tenho certeza que aquele sacerdote estava indo para uma assembleia, para um culto bonito no tabernáculo. Aquele levita que fingiu que não viu o homem à beira do caminho, eu tenho certeza que ele estava indo para um culto com muitas pessoas para cantar, para falar da Torá, para falar da palavra de Deus. Mas Jesus perguntou: mas quem amou o próximo? Ensinando para o jovem rico. Foi um homem samaritano que talvez não era sacerdote, que talvez não tinha capacidade de comunicar as Sagradas Escrituras, mas ele desceu do seu cavalo, pegou o, o vinho, o óleo, passou nas feridas daquele homem e, como um sacerdote da prática, como um sacerdote da vida, da ação, ele botou aquele homem em cima do seu cavalo e levou ele para uma hospedaria. E Jesus perguntou: o que é a verdadeira religião? São os que passaram nas suas agendas religiosas e foram para os seus grandes templos para poder falar do que acreditam, do que acham? Ou foi aquele homem que desceu do seu cavalo e cuidou daquele homem que está na beira do caminho? Sim. Eu acho que esse é o ponto que o Brasil precisa refletir hoje, discernir. Quem tem olhos para ver, vão ver. Quem tem ouvidos para ouvir, vai ouvir. Mas a quem eu vou comparar essa geração? Nós seremos crianças brincando numa praça? Ou seremos filhos maduros? Como fala em Romanos 8, a criação anseia, o mundo todo espera, aguarda, com uma expectativa, ver a manifestação da glória de Deus através de filhos maduros, não de criancinhas brincando numa praça, mas filhos que sabem o que Deus está fazendo, homens e mulheres que não estão sendo levados por homens astutos e fraudulentos, como Balaão, como Balaque, que enganou uma das igrejas mais teologicamente preparada, que era a igreja de Pérgamo em Apocalipse. Então, cuidado com os Balaão, cuidado com os Balaque da nossa geração, porque eles têm levado muitos ao engano. Muitos ao engano. Então, fica aqui a minha resposta por onde nós temos andado, Ivan. Beleza, Cacá. Obrigado. Estamos encerrando aqui mais um podcast A Arte de Servir. E agradecer você que mais uma vez está com a gente. E suas considerações finais aí, Cacá, para a gente Olha, pessoal, ir para a semana que vem. um abraço para todos, para todas. Eu quero pedir a vocês, encarecidamente, eu quero pedir a vocês, compartilhe. Se você entendeu o teor da mensagem desse podcast, o que nós realmente estamos querendo produzir aqui, se você concorda com o que nós estamos falando, pega esse podcast e manda para essas pessoas que você acredita que compactuam, que têm o mesmo espírito, que estão sentindo a mesma coisa, que não querem se calar. Como diz o profeta Isaías, enche os seus pulmões e fala, toca a trombeta e declara ao meu povo a sua transgressão. Eu não tenho problema se eu perder voto, se eu for bloqueado, cancelado. Eu tenho problema em perder a voz de Deus. Esse é meu problema. Então, fica aqui meu apelo a um povo que pode se levantar com uma voz profética nesses dias no Brasil. Não está certo, pessoal. A igreja tem se posicionado errado politicamente. Está equivocada. Pega o texto do profeta Isaías, pega o texto de Mateus 23, pega o texto de Mateus 11, pega todas as denúncias proféticas que foram feitas. Eram 400 profetas de Baal fazendo barulho. Tinha apenas um Elias. Nem sempre a maioria, Ivan. Sim. Muitas vezes foi a minoria.
Então, não seja levado pela maioria, pelas linguagens persuasivas. A Ah, maioria gritava crucificam, né? a maioria gritava crucifica. Então, cuidado, cuidado. E se posicione perante Deus, ainda que seja impopular o seu posicionamento. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Brasil, que nós possamos ser uma nação que realmente tem temor e tremor. É isso aí. Valeu, Kaká. Valeu. Mais um podcast para nós.